Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês, participando desse projeto que é intitulado A Química nas Obras Audiovisuais, uma abordagem científica em filmes, séries e animes. Eu sou o professor Gilmar Prado, graduado em Química e mestre em Química, com ênfase em produtos naturais, aqui pela Universidade Federal de Roraima. Atualmente, sou professor da rede privada do nosso município. Nós vamos, então, trabalhar com um filme que é denominado aí Radioatividade, que basicamente vai contar um pouco da história de uma grande cientista, né, que contribuiu bastante para a nossa ciência, que foi Marie Curie. Então, este filme, ele teve a sua produção aí em 2019 e seu lançamento em 2020 e teve a sua disponibilização aí na Netflix a partir de 2021. A trama, né, toda o filme, ele ocorre aí em 1 hora e 50 minutos, onde você vai conhecer um pouco da história dessa grande mulher, Marie Curie. A classificação, 14 anos, e o gênero biografia e ciência. O país de origem é o Reino Unido. Então, essa grande mulher, movida por uma mente extraordinária, né, e uma grande paixão pela ciência, ela embarca juntamente com seu esposo, Pierre Curie, em uma jornada brilhante na parte científica, na tentativa de explicar aí elementos radioativos que até então eram desconhecidos, né, até mesmo o fenômeno da radioatividade. Logo, após comprovada, né, a eficácia de seu trabalho, ela pôde, então, comprovar que o seu trabalho podia salvar milhares de vidas, se fosse aplicado corretamente na medicina, como também destruir bilhões, se fosse aí empregada nas guerras. Quimicamente, né, os conteúdos que vocês vão encontrar ao longo de todo o filme são 3. A extração química por solvente, nós temos aí um pouco da radioatividade e a descrição de alguns elementos químicos na tabela periódica. Iniciemos, então, pela extração química. Quando você estiver assistindo, você vai ver que Marie Curie partiu de uma matéria-prima, denominada aí o minério especial da peixe-blenda, que ela teve a origem na mina da Boêmia, e essa matéria-prima foi a responsável, então, por dar a Marie Curie aí a descoberta de 2 elementos químicos de grande relevância e principalmente por ter aí a contribuição, né, significativa na parte da radioatividade. Esse minério especial, né, ele era considerado basicamente um causador do câncer de pulmão às pessoas que tinham contato com ele. Até então desconhecido por Marie Curie e o seu esposo, né, que trabalhavam aí sem nenhuma proteção e acabaram se intoxicando. Então, a partir da matéria-prima, Marie, né, e Pierre tinham aí realizando constantemente a trituração do minério, né? Você pode observar aí, essas são imagens do filme. Em seguida, era feita a adição de solventes que também eram tóxicos, né? Tóxico para fazer aí a extração desse material de interesse por Marie e feito em seguida a mistura, né, toda aí da parte para ter a extração, em seguida a filtração e, por fim, a concentração do material que ela desejava, desse material filtrado, por meio do aquecimento. Ela foi bastante questionada, né, por Pierre, que também era muito admirador do seu trabalho. Era uma mulher fortemente decidida no que queria. Era uma grande mulher que sabia que o seu trabalho traria alguma contribuição significativa para aquela época, né, e lutou arduamente por seu espaço na ciência. Então, Marie e Pierre, como vocês podem ver aí, não mediram esforços para trazer essa grande contribuição que nós temos hoje na ciência. Vocês podem observar que eles não utilizavam nenhum EPI, como é exigido atualmente nos laboratórios de química, na parte quando a gente está trabalhando com experimentação química, né? Você pode ver que ela está aí totalmente exposta, e a partir dessa exposição, também vale ressaltar que ela estava grávida nessa época, né? E você pode observar que, ao longo do filme, que ela começa, então, a ter várias tosses, assim como o Pierre,
né, que acabaram intoxicando o casal e trazendo aí grandes prejuízos à sua saúde. Só que até então não se sabia que era devido ao minério peste blenda. Em relação à radioatividade, que é um fenômeno aí na química, né, que é resultante da emissão de energia por átomos, provocada em decorrência da desintegração ou instabilidade dos elementos químicos. Então, Marie Curie, partindo aí dos trabalhos de Henri Becquerel, né, que já tinha estudado um pouco sobre a fosforescência natural de algumas substâncias, especial aí o urânio, ela começou a investigar, a partir dessa matéria-prima, que era a peixe blenda, né, algumas características que chamou a atenção para ela. E nessa sua curiosidade, né, ela conseguiu ver que os elementos rádio e polônio, que foram os elementos que ela conseguiu descobrir ao longo do seu trabalho, tinham propriedades bastante relevantes. E o rádio, especialmente, ele tinha uma propriedade bem superior em relação ao urânio. Então, dedicando-se a todo o seu trabalho, ela conseguiu ver que esses elementos tinham propriedades características que até então não era conhecida na época, né? A partir disso, então, ela e Pierre conseguiram aí, né, ingressar no meio científico e a partir desse momento eles foram premiados aí com o Nobel, né? O prêmio Nobel, que era um prêmio maior da ciência. E na época, né, é bastante interessante você, quando estiver assistindo, você vai observar que na época o machismo era muito grande e quem recebeu o prêmio foi Pierre, né? Marie ficou indignada, porque até então a ideia e todo o esforço maior foi dela, e Pierre, por ser homem, foi até a bancada, então, fazer o discurso e receber a premiação. Logo em seguida, Pierre falece, né, por um acidente, e Marie fica aí viúva, lutando contra a sua intoxicação por grande exposição desse minério da peixe blenda, né, e por estar trabalhando com muita exposição a esses elementos radioativos, que até então nós sabemos hoje que são prejudiciais à nossa saúde, tá? E a partir de seu trabalho, foi possível, então, proporcionar ciência, como Rutherford, né, na descoberta aí de algumas emissões, alfa e beta, que até então, no trabalho de Marie Curie, ela não tinha um conhecimento. E depois, Paul, né, Uric, descobriu a emissão gama. Então, nós temos hoje aí 3 emissões, alfa, beta e gama, que vieram posterior ao trabalho de Pierre e Marie Curie. Então, por meio do seu árduo trabalho, Marie Curie, né, e Pierre, lá o que é conhecido pela literatura como casal, né, basicamente atribuída a Marie Curie, descobriu os 2 elementos que não eram que até então eram desconhecidos. É o elemento polônio e o elemento rádio, né? Marie Curie até fica surpreendida porque ela achava que estava na busca de um elemento inédito. E quando ela faz todos os seus trabalhos químicos, ela acaba descobrindo aí esses 2 elementos muito importantes na nossa sociedade atualmente. Então, o polônio, ele é classificado basicamente como um semimetal, presente aí no 6º período da tabela periódica, participante da família 6A, e o seu nome foi em homenagem à pátria de Marie Curie, que era a Polônia. Tá? O rádio, por outro lado, ele é um metal, lá no 7º período, da família 2A, da família dos alcalinos terrosos. Ele é 2 milhões de vezes mais radioativo que o urânio, que foi uma propriedade que Marie Curie encontrou nele. Ele tinha uma característica brilhosa, ele brilhava no escuro. Até então, vocês podem ver ao longo do filme que ela sempre andava com um frasquinho, né, contendo esse elemento radioativo que chamava muita atenção a ela. E até então, ela não sabia que estava se intoxicando. A temperatura desse elemento é maior que a temperatura do ambiente, também foi outra característica que ela viu, né, que chamou a atenção a ela. Em comum, esses 2 elementos são metais pesados e são altamente tóxicos. Por meio de todo o seu trabalho, então aí gerou a Marie Curie 2 grandes Nobel, né? Foram prêmios aí dados a essa grande mulher. Lembrando que o primeiro, né, ela teve aí a representação do seu marido Pierre.
O apreço pela ciência, né, a ética no uso do conhecimento e o machismo, ele permeia toda essa história que vocês vão observar ao longo do filme. E essa mulher, então, ela não mediu esforços para conseguir realizar o seu sonho, que era ser reconhecida na ciência e pela sociedade, que até então, na época, só tinha vez o homem, né? Na tabela periódica, nós podemos observar aí, né, que ela inclui esses dois elementos. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ela atribui esses dois elementos, tá? O rádio, que está aqui na família 2A, como eu acabei mostrando para vocês, e o polônio aqui na família 6A, tá? Então, você já tem aí o conhecimento da tabela periódica, lembrando que as colunas são os grupos e as linhas são os períodos, assim como você já estudou aí ao longo de sua trajetória escolar, certo? Então, Marie Curie trouxe aí a presença desses dois elementos que a gente acabou de descrever algumas características. Contribuições do seu trabalho. Marie Curie proporcionou aí um grande desenvolvimento tecnológico, né, que por meio do seu trabalho foi avançando aí na ciência. Então, vocês podem ver na mão dela aí um frasquinho, né, a qual ela sempre estava com ele, que eram os elementos radioativos, que tinha essa liberação de coloração. A partir também do seu trabalho, gente, vale ressaltar que ao longo do filme, Marie Curie conseguiu uma vaga, até então lutada por ela há muito tempo atrás, na universidade. Mas ela conseguiu apenas após o falecimento do seu esposo, né? Onde o colegiado lá julgou que ela deveria ocupar por mérito, né? Mas na verdade não era por mérito, era simplesmente pelo fato, né? Como se fosse uma pena por ter aí se tornado viúva. E Marie foi bem resistente, mas até então depois entrou no meio acadêmico para contribuir então aí na formação de muitos estudantes. Além disso, o seu trabalho trouxe aí a utilização da emissão de radiação em diferentes setores, principalmente na área da medicina, a qual eu destaco aqui que a gente tem hoje aí, por meio do trabalho de Marie, né, e de outros cientistas que posteriormente estudaram a radioatividade, exames de raio-x, onde hoje nós podemos conseguir ter aí, né, alguns diagnósticos de tecidos, né, internamente aí, até mesmo ossos e etc., que a gente consegue ver, né, quando a gente tem aí um raio-x em mãos. Além disso, a radioterapia, que é um tratamento que é bastante eficaz, né? Óbvio que dependendo da complexidade aí do câncer. Então, a grande contribuição que foi um recurso terápico para essa doença, né? Que é o câncer. O diagnóstico de doenças, que por meio da radiação, né? Da radioatividade, a gente consegue aí o diagnóstico de algumas doenças. O tratamento de tumores, né? E os marcadores para informar o estado da saúde dos órgãos. Então, dentre vários outros, os principais são esses, e basicamente a sua maior contribuição foi para para a área da medicina, né? Além disso, também é muito aplicada na geologia e na indústria de armamentos, beleza? Desvantagem da descoberta da radioatividade, né, por meio aí do trabalho de Marie Curie e os demais cientistas, é a poluição radioativa, que é um dos problemas, né, de grande preocupação aí por conta desse uso excessivo da radioatividade. Porque a exposição, né, a nossa exposição a esses raios, né, radioativos tem aí grande contribuição para a formação aí, para a promoção da doença que é o câncer. Além disso, é um grande propulsor nos acidentes nucleares, como com certeza você já ouviu falar em dois grandes acidentes da nossa história, né? Que é o acidente de Chernobyl, ocorrido em 1986 na Ucrânia, e o acidente de Césio 137, que ocorreu aqui no Brasil, lá no estado de Goiânia. E o acidente de Césio, gente, foi provocado basicamente pelo fato de um aparelho radioterápico estar abandonado, né, em um determinado lugar da cidade, e acabou acontecendo esse acidente em 1987, a qual, se você tiver curiosidade, pode ir na internet, você vai ver várias fotos que foram aí registradas
desse acidente. E os motivos que o professor traz para você que possa te motivar a assistir esse filme. Basicamente, por abordar temas relevantes da química, onde você vai conhecer um pouco aí dos métodos de extração, como que a partir de um minério, né, Marie Curie e Pierre, ou até mesmo os demais cientistas da atualidade, conseguem obter elementos químicos, como que eles conseguem isolar. Então, vocês vão ver, basicamente, a parte da extração química. Ela vai explicar um pouco sobre a radioatividade, vai falar um pouco dessa contribuição dela, como o professor abordou para vocês, além de vários acidentes, como a bomba de Hiroshima, né? Esses acidentes que o professor citou anteriormente, e a grande contribuição que foi a descoberta de 2 elementos químicos com propriedades até então desconhecidas, que era a radioatividade. Certo? Além disso, outro motivo é a biografia dessa grande mulher, que foi aí uma cientista brilhante na época, né, que lutou aí pela classe feminina, ser inserida na ciência, né? Por mais que ela não teve o seu reconhecimento muito na parte literária, né, ou na parte de cinema, mas na época ela lutou e conseguiu seu espaço, né, descobrindo aí esses 2 grandes elementos. Além disso, aborda temas relevantes, pertinentes na sociedade até hoje, né? Tais como a luta da mulher por espaço no meio social e na ciência, basicamente a luta contra o machismo, que vocês vão ver muito ao longo do filme. A história de amor entre o casal, né, a qual ela viveu, permitiu-se viver, infelizmente não conseguiu ir até o final com o Pierre, que faleceu por acidente, né? E o impacto de suas escolhas, né? Que ela saiu de sua cidade, indo para outra cidade, lutando contra os preconceitos da sociedade, lutando contra o espaço da mulher que na época não tinha. Ela conseguiu aí, por meio de suas escolhas, contribuir significativamente para a ciência. E dessa forma, eu agradeço vocês. Está aí o meu e-mail, o meu telefone, para qualquer dúvida, certo? E aqui eu deixo meus agradecimentos a toda a comissão organizadora desse brilhante projeto, que com certeza vai trazer aos estudantes muito conhecimento, né? Vai despertar com certeza um pouco mais de apreço pela ciência. Em especial, deixo meu agradecimento à coordenadora, a doutora Elza Lina, pelo convite, né? E no mais, estou à disposição. Então, um grande abraço e aproveitem o projeto. Até mais.